Olá pessoal, aqui é o Magno Brito. No vídeo de hoje eu vou fazer a resenha da aquarela da Pentel. Eu sei que eu já havia prometido isso faz um tempo, mas enfim o vídeo está saindo. Essa minha cartela aqui possui 15 cores. Entre essas 15 cores, duas são metálicas, tá? Uma é uma cor dourada e outra é uma cor prateada. Essa minha cartela aqui, ela veio de Taiwan. Cada bisnaguinha contém 5 ml. Acho que é redundante colocar o nome das cores aqui, porque acredito que a maioria das pessoas saibam já o nome. E aqui, como efeito comparativo, é a aquarela da marca Art Tools. Então, é a mesma coisa, só muda mesmo o material que é feito a bisnaguinha, né? Um é plástico e outro é um alumínio. Eu vou distribuir aqui no meu godê as cores, mas já vou conversando com vocês sobre esse pigmento. A aquarela da Pentel é uma aquarela escolar e ela é uma aquarela com um pigmento bem denso, né? Bem espesso. Tanto que nas especificações da composição tá como resinas termoplásticas e goma arábica e pigmentos. Ou seja, ela é bem pesada esse rolê. O que faz com que não dê pra. Vocês vão ver agora aqui no demonstrativo, né, dos meus testes de sobreposição de camada, arrasto de pigmento, expansão de pigmento, que ele tem algumas limitações. Eu já conversei sobre isso, até mesmo no review da Artools, ou de algumas outras aquarelas que possuem essa característica de uma aquarela mais escolar, mas isso não impossibilita, tá, gente? A gente de fazer uma arte com qualquer material. Mas a experiência dela é outra, né? Eu tô deixando algumas partes meio que pausadas para vocês observarem que o pigmento não está expandindo direito, que a sobreposição das camadas ela tá rolando, ele está sofrendo um arrasto de pigmento. Então, quando a gente compra o material e esse material ele tem limitações, a gente meio que não pode ficar meio não, né? Eu acho que ficar na bad porque o material não está dando certo, eu acho que é um caminho meio errado. Eu acho que a gente tem que procurar caminhos, né, e meios de achar uma solução para aquilo. Como já havia dito para vocês aqui, essa aquarela ela tem um pigmento denso que não se expande e não possibilita muito a construção de camada de cores opostas. Cor com cor, normalmente você não vê tanto a remoção do pigmento, tá? Então fica a dica aí para vocês. Eu vou usar essa imagem como referência e como ela é preto e branco, essa imagem, eu consigo explorar um pouquinho mais e não me apegar tanto à paleta de cor. É, eu já quero dar dicas para vocês. Vamos lá. Quando você tem um material com limitações, você tem que estudar essas limitações e colocar isso a seu favor. Ou seja, aqui na aquarela da Pentel, que é um pigmento denso e que ela, ela arrasta, né, e ela demora a se expandir, o que eu vou fazer? Isso serve para qualquer aquarela com essas características. Você vai trabalhar com a técnica de úmido sobre úmido. Dessa forma, eu vou construir a base da pele com a folha ainda úmida. Então, eu fiz 3 tons para a pele, uma clara, uma média e uma mais escura. E aí, com esse papel úmido, eu vou depositando o pigmento, já que ele não se expande. E aí eu coloco esse pigmento em locais estratégicos, onde eu quero que tenha mais sombra e mais contraste. Dessa forma eu consigo trabalhar aquela construção que eu ia fazer, né? Ela não vai ficar de fato uma construção, mas ela fica um degradê muito mais interessante e não vai virar uma meleca, ela não vai borrar. Então, usem isso ao seu favor, tá? É, e aí, depois que essa base ela já está construída, normalmente a cor com cor, quando você vai sobrepor uma camada, você não consegue observar tanto que ela arrastou. Ou seja, eu estou colocando as 3 camadas de pele com o papel ainda úmido. Eu espero isso secar e depois que essa camada base ela está seca, eu venho construindo
com o tom de pele ou mais escuro ou intermediário. Dá para fazer com os dois, porque você não vai perder dimensão, porque ela não vai arrastar tanto a camada inferior. Então, usem isso a seu favor, porque vai dar bom. E aproveitando o gancho, já queria pedir aí o teu like, né, a tua curtida no vídeo, ou também o dislike, porque assim também me ajuda a saber o que eu preciso melhorar, se o vídeo está bom ou não. Se você ainda não for inscrito, convido você a se inscrever, caso tu ache que o canal te agregue em algo. E ativem também o sininho de notificação, porque toda quinta-feira eu estou postando vídeo de processos criativos. Então, é zero resenha, é só um rolê de, sei lá, um bate-papo ou só mostrar mesmo o processo, porque o intuito do meu canal no começo não, ainda é transformar ele em um diário mesmo, onde eu vou postando ali os meus processos criativos para que eu aprenda depois, sabe, recapitulando alguns vídeos e vendo as minhas técnicas. Tanto que se você pegar um vídeo do começo do canal para agora, tem uma puta diferença e eu gosto de analisar isso, sabe? E aí não ocupa espaço no celular, enfim. Eu quis gravar esse vídeo com esse material porque vira e mexe alguém me pergunta sobre a Pentel ou sobre uma aquarela, sei lá, da Faber-Castell, que inclusive eu já tenho vídeo no canal sobre essa aquarela. E, cara, quando alguém pergunta, sabe, se a aquarela, qual aquarela é melhor, enfim, é meio relativo isso, porque às vezes a gente tá com uma grana meio baixa, sabe? E a gente fica colocando limitações para não comprar o material ou para não fazer uma arte, porque, entre aspas, o material não é bom, sabe? Mas, mano, não, assim, a vida já dá muitas limitações pra gente, né, no dia a dia. Sempre tem alguma coisa que nos limita. E limitar a arte ao material eu acho meio triste, sabe? Então, dá pra você fazer arte com qualquer material que tu esteja em casa. Seja um guache escolar, sabe, infantil, uma aquarela escolar. Aproveita. O importante é você curtir o processo, sabe? E no começo, antes de eu começar de fato a aquarelar, uma coisa que me deixava um pouco chateado não é a palavra, mas era uma coisa que me limitava, né? Era o fato de eu ver algumas resenhas, por exemplo, da aquarela da Pentel, de alguns youtubers, metendo pau, falando assim, porque essa aquarela não é boa, porque ela não faz isso, não faz aquilo, mas a galera não... Eu sei que o material, quando ele é estudante ou ele é profissional, ele tem uma experiência diferente, você vai conseguir um processo diferente, mas quando a gente desmerece um material que uma pessoa consegue pagar, isso também tem um lado meio que ruim, sabe? Porque eu não tenho por que desmerecer o material, sabe? Dá pra fazer uma arte bacana com um material escolar e você consegue construir, sabe? É só você mesclar a técnica, que nem agora eu tô usando o lápis de cor, sabe? Dá pra fazer. Eu acho que quando eu assistia os vídeos, eu ainda assisto, às vezes eu ficava meio assim, porra, mano, será que é tão ruim assim o material? E, cara, não é. Se você só tem o dinheiro pra investir numa paleta, sei lá, de 10 cores da Pentel, investe, sabe? Não pensa, investe e começa por ela, porque você vai conseguir fazer uma arte bacana com um material barato, sabe? É óbvio que a gente não pode se cobrar e comparar um processo com o outro, porque há limitações, entende? Mas, enfim, eu vou falar aqui sobre a análise do material. Essa aquarela, ela tem um toque ligeiramente áspero, tá? Um sensorial um pouquinho áspero. Não é um áspero lixa, mas tem um pouquinho de aspereza. Os tons metálicos são bacaninhas, assim, elas refletem bastante, o que ficaria legal, por exemplo, para fazer uma mistura da aquarela metálica com a aquarela normal e transformar num tom de pele ou numa cor verde, entende? Metálica, é bacana isso. E como eu já tô falando o vídeo inteiro, é uma aquarela que, sim, ela arrasta dependendo do tom,
E algumas cores não arrastam tanto, mas arrasta. E algumas técnicas não vai dar para ser feita com essa aquarela. Ó, a expansão dela é limitada, ela não expande muito, mas expansão também não é um grande problema, pelo menos para mim. E ela fica bem mais transparente depois de seca, sabe? Ela perde um pouco a vivacidade. Mas como vocês podem observar aqui na minha ilustração, eu consegui fazer um rolê, ficou bacaninha, sabe? Eu acho, pelo menos eu acho que ficou. As flores e as plantas, eu não quis nem colocar lápis de cor para mostrar aqui, sabe, como dá para fazer umas pinturas bonitas com essa aquarela. E, cara, eu vou voltar a repetir, talvez eu seja um pouquinho repetitivo demais quanto a isso. Não se limite em relação ao material caro ou enfim. Material barato dá para ser feito, ilustrações bonitas, você consegue estudar, sabe, fazer, desenvolver na verdade o seu traço, sua forma de pintura. É, é tudo uma questão de você olhar com outros olhos e usar aquilo que todo mundo julga como uma característica negativa ao seu favor para conseguir contornar isso e transformar o seu desenho numa coisa que você se orgulhe. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Espero vocês na quinta-feira com um vídeo de processo criativo. E qualquer dúvida, comentário, sugestões, vocês podem deixar aqui na caixa de mensagens ou me chamar lá pelo Instagram. Eu gostei muito de ter gravado esse vídeo porque fazia um tempo já que eu queria ter gravado ele e eu acho que eu falei o que eu queria ter dito. Então, forte abraço e tchau, tchau.